Glória a Deus. Estamos compartilhando nesses dias, nessas terças, o tema Por que Jesus? Por que Jesus? Talvez você tenha alguns motivos. E talvez aqui onde nós estamos agora, talvez você possa se manifestar. Por que Jesus? Alguém aqui? Porque Jesus te salvou. Muito bem. Alguém mais? Porque Jesus é top das galáxias. Alguém mais? Porque Ele te resgatou. Você pode ter muitos motivos, meu amado. E talvez você que está vindo pela primeira vez, ou uma segunda, uma terceira, uma quarta, ou você está fazendo campanha, e você não sabe quem é Jesus, por que Jesus? Mas se nessa noite você veio no lugar certo, aqui você vai saber por que Jesus, por que nós louvamos a Deus com coragem, com ousadia. Gente, eu fico tão empolgado, sabe por quê? Porque Jesus, Ele resgatou a minha vida, Ele me transformou, Ele me deu uma nova identidade, Ele me deu uma família. Pensar que tudo estava perdido, pensar que tudo não tinha mais jeito, mas o Senhor, Ele vem para quê? Para te renovar, te dar uma nova identidade. Pensar que tudo está perdido, teu lar, a tua família, teus filhos, mas nessa noite você veio no lugar certo, porque você não voltará para casa do jeito que você veio, você voltará com Jesus na sua mão. É por isso essa série que nós trabalhamos. E eu queria compartilhar com você, porque Jesus tem muitos motivos, mas eu quero através de um texto, em um livro de Romanos, capítulo 6, versículo 23, ele diz: porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, Senhor nosso. Você pode repetir comigo bem forte? 1, 2, 3. Sabe quem escreve esse livro? Um homem chamado Paulo. Um homem que teve uma experiência com Jesus. Um homem que você vai ver em Atos capítulo 9. Ele se encontra com Jesus. Jesus vem ao encontro dele. E a partir daquele momento, esse homem chamado Paulo é totalmente restaurado, é totalmente convertido. E Deus vai fazer uma grande obra com esse homem. Esse homem vai escrever dos 27 livros que nós temos no Novo Testamento, ele vai escrever quase a metade. E esse homem chamado Paulo, ele não somente pregou para pessoas particulares, mas também pregou nas igrejas, nas cidades. Por exemplo, na igreja que está em Filipos, Filipenses, a igreja que está em Colossas, Colossenses, a igreja que está em Tessalônica, os Tessalonicenses. Mas também a pessoas particulares, como a Tito, como a Filemão, como a Timoteu. Essa vontade no coração dele, de falar por que Jesus, não acabava dentro dele. E é interessante que quando você lê o livro completo de Romanos, os 16 capítulos, você encontra no primeiro capítulo, versículo 16, ele diz algo interessante: eu não me envergonho do Evangelho, porque o Evangelho é poder de Deus. Ele não se envergonha do Evangelho. E esse homem não para. E é aqui que eu quero que você veja nesse texto. Por que Jesus? Se você vê ali, você vai ver um contraste. O salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, Senhor nosso. 3 contrastes. O primeiro, pecado, Deus. Porque o salário do pecado, mas o dom gratuito de Deus. Segundo contraste, o salário do pecado é mas o dom gratuito de Deus é vida eterna.
E é interessante que o terceiro contraste que você vai encontrar ali, o salário, o preço, o pagamento. Mas o outro lado diz o dom gratuito de Deus. Sabe, quando eu vejo esse texto me chama muita atenção. Por que Jesus? O primeiro motivo que esse texto me ensina é porque Jesus, porque Ele livra da morte. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é vida eterna. Onde nasce a morte? Quando Deus diz para Adão e Eva: não tomem daquele árvore, daquele fruto. O dia que vocês tocarem desse fruto, certamente morrereis. Repete comigo. Repete comigo. É a primeira vez que aparece essa palavra, morrer. Uma morte física, uma morte espiritual. Por quê? Porque se corta a relação de Deus com o homem, por causa da desobediência, por causa do pecado. E uma morte eterna. Porque aquele que não tem Jesus na sua vida, ele tem uma morte eterna. A Bíblia fala que tem um céu e tem um inferno. Aquele que não tem Jesus no seu coração, diz a Bíblia, que ele está baixo condenação. Não falo eu, é a palavra de Deus, o livro mais vendido no mundo inteiro, mas tristemente é o livro menos lido. E ali o primeiro motivo, por que Jesus? Porque Ele livra da morte. E eu quero que você veja comigo um texto muito interessante. Não vou ler, mas você vai saber. João capítulo 8, versículo de 1 a 11. Fala de uma mulher que tinha cometido adultério. E vem os fariseus e traz aquela mulher e diz para Jesus: essa mulher foi encontrada flagrante. Ela traiu seu marido, ela dormiu com outro homem. E disseram para Jesus: a lei diz que essa mulher tem que morrer apedrejada. E novamente eu falo para vocês, tem base bíblica? Tem. Levíticos capítulo 20, versículo 20. Você depois em casa, capítulo 20, versículo 10. Depois tem outro, Deuteronômio 22, 22. Ali diz: se um homem for encontrado deitado com uma mulher que tem marido, ambos devem ser mortos. O homem que se deitou com a mulher e a mulher, assim vocês eliminarão o mal de Israel. Tinha que morrer apedrejado ou apedrejada. Estava certo? Sim. Mas que interessante aqui, Jesus, por que Jesus? Porque Ele livra da morte. Olhou aquela mulher e Ele ali sentado, ali ajoelhado, começou a escrever. E eles, fariseus com pedra, ele se levantou e aí falou assim: se alguém não tem pecado, que jogue a primeira pedra. E é interessante que a resposta foi que cada um deixou a sua pedra e foi embora. E Jesus olhou para aquela mulher e disse: mulher, onde estão aqueles que te condenavam? Onde estão aqueles que queriam matar você? E a mulher diz: não tem ninguém. E a última frase de Jesus: vai e não peques mais. Repete comigo: vai e não. Sabe o que significa isso? Que Jesus te livra da morte e te dá uma segunda oportunidade. Mas te adverte e te diz: não peque mais, porque talvez a segunda oportunidade não vai estar e você vai apanhar, filho, você vai morrer. Eu estava pesquisando um pouquinho a enfermidade da lepra. Você sabia que a lepra entra no corpo através do nosso sistema nervoso?
Ele não entra como uma enfermidade, rapidinho cai a orelha, cai dedo do pé, cai dedo da mão. Não, ele entra através do sistema nervoso e deixa você, a pessoa, totalmente insensível. O leproso pode estar deitado, dormindo ali, pega o cachorro, morde o dedo gordo, o leproso não sente nada, porque toda a sensibilidade foi tomada por essa enfermidade chamada lepra. O pecado é assim. O pecado vai te envolvendo. O pecado te oferece sempre o melhor, não o pior. Alguém perguntou para mim e disse: pastor, missionário, o pecado é bom ou é ruim? Sabe o que eu respondi? O pecado é bom, porque se fosse ruim, ninguém pegaria. O pecado está aí na porta, e você está sabendo que ele te traz a morte. Por isso, nessa noite, você que está vindo pela primeira vez, segunda, terceira vez, ou você está fazendo campanha e você não sabe por que Jesus, nessa noite, eu quero te mostrar o primeiro motivo. Ele te livra da morte, morte física, morte espiritual, morte eterna. Ele tem o melhor para você. Talvez o caos, a dificuldade, o problema que você está vivendo e que você está também assistindo na televisão, ali em casa. Se você está ali, nós estamos aqui para falar para você que Jesus não é uma opção, Jesus é a solução. Segundo motivo, quando Jesus, ele diz ali, o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. O dom gratuito, sabe o que significa? Porque Ele concede graça. Você não vai pagar nada, está tudo feito. É somente crer, aceitar o presente que Deus tem para você. E aqui eu quero mencionar um fato muito claro. Em Lucas capítulo 23, versículo 38 a 43, você vai encontrar o relato quando Jesus estava na cruz. E tinha um homem do lado direito e outro homem do lado esquerdo. Eu vou resumir. Esses dois homens estavam ali. E um deles falou assim: se tu és o filho de Deus, salva-te a ti e salva nós também. A gente vai morrer aqui. Você que fez tanta coisa, tanta maravilha, para aqui, para lá. Não é nada você chamar 1000 anjos com espada de fogo e vum, acabar. E aquele outro moço que estava também pendurado naquela cruz, ele diz: você não tem vergonha do que está falando? Você ficaria de cara baixada, filho. Nós merecemos estar aqui, por tudo que nós fizemos, por tudo que nós temos feito tanto nessa terra de mal. E ele olha para Jesus e diz para Jesus: Jesus, lembra-te de mim quando estejas no teu reino. Aquele moço não precisou fazer nada. Por que Jesus? Porque Ele te concede graça. Ele não te concede desgraça, Ele te concede graça. Ele não é opção, Ele é solução. Ele te concede graça, Ele te oferece uma vida em abundância. Ele quer que você tenha uma família abençoada, feliz. Muitas vezes a gente joga a culpa em Deus. O Senhor tem a culpa de dar um marido estragado, uma mulher estragada, filho desse jeito. Eu para que vim viver nessa terra? E a gente muitas vezes culpa a Deus. Deus tem graça para você. E não precisa pagar absolutamente nada. Que nessa noite você leve Jesus para sua casa. Tenha Jesus na sua casa. E em terceiro lugar, porque Jesus, o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito, a graça, é vida eterna. Em quem? Em Cristo Jesus, Senhor nosso. Por que Jesus?
porque Ele dá a vida eterna. E essas palavras que vou falar agora não são minhas. São palavras de parte de Deus, escritas no livro de João, capítulo 2, versículo 25. E essa é a promessa que Ele mesmo nos fez, a vida eterna. João 6,47. Em verdade, vos digo, quem crê em mim tem a vida eterna. João 3,15. Para que todo aquele que nele creia tenha vida eterna. Não falei eu, falou Jesus na sua palavra. Se você crê na palavra, você já está recebendo a palavra de Deus, vida eterna de parte de Deus na tua vida. Então, por que Jesus? Primeiro motivo, porque Ele, lembra? Por que Jesus? O primeiro, Ele te livra da morte física, espiritual e eterna. Segundo motivo, porque Ele te concede, olha para o irmão que está ao seu lado, diz, Ele te concede graça. Ele te concede graça. E o terceiro motivo, por quê? Porque Ele me dá a vida eterna. Amado, isso é muito lindo. A nossa vida não termina aqui. Há uma vida depois dessa vida. Quantos creem? Se você está aqui e você diz, o que está falando aquele moço? Que tem outra vida? Tem. Esse corpo que está aqui voltará para a terra. E o espírito voltará para Deus, quem o deu. Ele tem graça sobre a tua vida. Talvez você tenha vindo hoje machucado, com tantos problemas, com tantas dificuldades, tantas feridas, com medo, como o Micaías falou. Deus é meu socorro, Deus é meu refúgio. Hoje estou passando isso. Recebi uma ligação de uma moça falando, pastor, ora por mim, estou com medo, eu quero morrer. Gente, a graça de Deus tira todo o temor, tira todo o medo da sua vida. Não está tudo perdido na tua história. Eu gostaria de orar por você. Feche seus olhos aí onde você está. E ouça essa canção ali, fechando seus olhos. Ouça essa canção. E eu vou orar por você em nome de Jesus. Todas as alturas, onde ouço a tua voz.
Senhor quer te livrar da morte. O Senhor Jesus, Ele quer te conceder graça. Jesus, Ele quer te dar a vida eterna. Se nessa noite você está pela primeira, segunda, terceira vez ou fazendo campanha e ainda não abriu seu coração para Jesus, eu te convido nessa noite, você se colocar em pé e dizer: eu quero ser livre da morte. Eu quero a graça de Jesus na minha vida. Eu quero a vida eterna que Ele fala para mim. Abra seu coração para Jesus nessa noite. Aí onde você está, todos fechados seus olhos, se coloque em pé. E a sua manifestação, colocando-se em pé, está dizendo: eu quero Jesus para me livrar da morte, para me dar graça e dar a vida eterna. Que Deus abençoe. Alguém? Se coloque em pé. Abra seu coração para Jesus. Esse é o momento de Deus na tua vida. Ele não é uma opção, Ele é uma solução na tua vida. Que Deus abençoe. Que Deus abençoe, que Deus abençoe, que Deus abençoe, que Deus abençoe, que Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus. Se você pudesse levantar a sua mão ali, eu gostaria de orar por você. Pai, aí estão essas vidas confessando, reconhecendo e entendendo por que Jesus, para dar a eles a graça, a vida eterna e livrar-los da morte. Que seu coração, seu falar, seja ouvido pelo Senhor e traga esse tempo de bênção sobre a sua vida. Assim oramos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém.